Barrabás ou Jesus? Quem nós escolheríamos? Será que realmente nós trocaríamos Jesus, o nosso mestre, o Filho de Deus, e condenaríamos ele à morte para salvar um assassino? Bom, nós muitas vezes, ao observarmos essa verdade das Escrituras, nós não entendemos o que aconteceu com a multidão que estava naquele julgamento. E é por isso que hoje eu convido você a ler comigo o Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 15, verso de número 6, que diz assim: A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro, como de costume. Pilatos perguntou: Querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: Então, o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: Crucifique-o! Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. O que observamos nessa passagem do Evangelho é Jesus sendo entregue às autoridades por conta de um desejo da multidão. A multidão estava pedindo para que Cristo fosse crucificado e Barrabás solto. Era de costume, segundo o que observamos no Evangelho, que na festa de Páscoa um prisioneiro fosse solto. Ele seria liberto por conta de um desejo, talvez, político dos seus governantes. Nesse momento em que lemos Marcos 15, Pilatos é o governante e ele está disposto a libertar algum prisioneiro como de costume. Mas, nesse momento, parece que ele joga a culpa ou ele joga a escolha para a multidão. Parece que Pilatos não queria que Cristo fosse crucificado. Pilatos observa que os líderes religiosos estavam com inveja do que Jesus estava fazendo, do que Jesus estava se tornando para o povo. Nesse momento, os líderes religiosos então instigam a multidão a dizer o seguinte: Ei, por favor, gritem para que Pilatos solte Barrabás, um assassino, e crucifiquem Jesus. O que observamos nessa realidade é que o que moveu a multidão foi, obviamente, o instigar dos líderes, mas também foi o coração daquela multidão. A multidão pede para que Cristo seja crucificado, porque o coração dessa multidão era mais parecido com o próprio Barrabás do que com Cristo. Nós, muitas vezes, fazemos a mesma coisa que essa multidão fez enquanto Cristo estava em terra. Nós negamos o Cristo, ou nós negamos o amor do Cristo por nós, por conta das dificuldades da nossa vida. Nós somos muitas vezes levados a ouvir líderes religiosos, mas não a observar o que Cristo diz nas Escrituras. Por isso, eu convido você a continuar amando os seus líderes, ame a sua igreja, ame o seu pastor, mas ame acima de tudo o Cristo. Não troque Cristo por aquilo que homens podem oferecer a você, e nem mesmo, pelo amor de Deus, troque Jesus por aquilo que o seu coração está dizendo. O coração do homem é enganoso. Por isso, pare de usar esse jargão cristão, evangélico, que diz: quando eu sinto paz, então é Deus falando. Nem sempre. A multidão foi guiada a sentir paz, gritando: crucifique a Cristo, negando então o autor da vida, negando o Filho
do homem. Que nós não venhamos a negar o outro e nem mesmo negar o nosso Deus por conta das adversidades da nossa existência. Eu convido você a realmente amar a todos, mas acima de tudo, amar a Cristo.